Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Nesse vídeo eu quero falar sobre a chuva, o mormaço e o sol quente, porque nessa época do ano tem chovido muito aqui no norte de Minas. Primavera, né? Época em que, na mesma hora em que está chovendo, vem um sol muito quente, muito abrasador e pode ser perigoso para as suculentas. Então, no meu cultivo, que é o que eu comento aqui no meu canal, né? Minha experiência no meu cultivo de fundo de quintal tem sido bem desafiador. As chuvas, o sol quente e o mormaço. Então, são condições climáticas que têm interferido. E eu vou comentar um pouco com vocês qual tem sido a minha experiência aqui no fundo do quintal, né? Aqui no meu cultivo, no meu jardim de suculentas, com essas condições climáticas. Bom, conforme vocês já estão vendo, as suculentas estão super, hiper, mega encharcadas. Então, estão assim muito molhadas, estão super hidratadas e o substrato está muito encharcado. Então, conforme eu moro numa região norte, né? Aqui é norte de Minas Gerais, pertinho do sul da Bahia, o sol é bem quente, mas é uma região que à noitinha fica bastante fresca, mesmo nessa época do ano. Bom, vem a chuva e como o sol é muito quente aqui, imediatamente depois que o sol abre, traz uma condição bem preocupante aqui no meu jardim. Porque se chove durante um período mais extenso, por algumas horas, naturalmente fica nublado. E com, o tempo nublado, fica uma parte escurecida, digamos assim. Não tem tanta claridade, não tem tanta luminosidade durante esse período que está chovendo. E é um período em que elas estão hidratando com a chuva na raiz de forma constante e frequente. Ou seja, as suculentas passam por um período de muita hidratação e acaba, quando abre o sol, olha só o que acontece. Aqui é uma latinha com o Graptopétalo macdougall. Ela estava muito, as suculentinhas estavam muito ajustadinhas, estavam muito compactas outro dia mesmo. Mas quando entrou o período de chuva, elas já começam, olha aí. Isso aqui é consequência de uma chuva muito prolongada e em seguida o sol pleno, né, encostando sobre elas, né, chegando sobre elas durante um período assim, rápido, né, de repente, que eu quero dizer. Olha, mais um exemplo aqui, olha. Uma pétala já toda super hidratada. Então, pode acontecer com a próxima aí do lado direito, do lado esquerdo, uma superidratação. Então, isso ocorre por causa da chuva, conforme todos vocês sabem, né? Um período mais prolongado. Mas o que eu tenho notado que traz uma consequência bem danosa é exatamente aquele sol que vem de repente, pós-chuva. Então, elas vão sentir naturalmente. Conforme eu já disse, é sabido por todos, quando a gente fica um tempo, né, fora do sol, a pele vai acostumando. Quando vem um sol de repente, a pele sente. Então, com as suculentinhas é exatamente isso que ocorre. Passa por um período desprotegido, em seguida vem esse sol bem bravo, né, bem forte, e se a gente não tomar cuidado, elas queimam mesmo. Bom, por exemplo, aqui nessa bancadinha, que é um pallet, eu já tirei várias suculentas daqui. Elas cresceram assim significativamente
Nesse período de chuva, elas cresceram bastante, assim como todas, olha. Mas aí, elas estavam crescendo para cima, visto que é um período, que é um local aqui de 4 metros por 4 metros. É um pequeno cantinho que eu tenho, que é 4 por 4. Olha como que o mato cresceu. Mas eu não estou dando prioridade para tirar não, porque vai ajudar a secar um pouco o substrato também. Aí o que que acontece? Eu tirei algumas plantas, eu vou já já mostrar para vocês como elas estão crescidas para cima. Então, eu tive que retirar dessa bancada ali atrás dos pallets e coloquei lá na frente que tem uma ventilação maior. E assim, sendo ventilado maior, elas vão secar mais rápido. Mas olha essa bacia aqui, por exemplo, gente. Essa bacia aqui, elas cresceram assim, ó, espantosamente em questão de 2 semanas pra cá. São muito grandes. Eu preciso já urgente tirar essa híbrida, essas 2 híbridas, ó. Essa daqui é uma híbrida, acho que de pálida, e essa daqui é híbrida da mahogany, que veio lá da minha amiga Vilmarina, né? Vilmarina Santos. E olha só como que elas cresceram. Então, eu já tive que retirar algumas ali, para colocar lá na frente um local mais ventilado. E acho que vou ter que retirar mais algumas aqui. Olha que linda que tá essa suculenta, olha. Linda, linda, linda demais. Essa é uma das minhas antigas, que graças a Deus recuperou. Assim como a maioria. Olha, híbrida da pálida, híbrida da Hakuho. Então, estão assim. Bom, agora falando mais um pouquinho sobre o sol e o mormaço. O mormaço eu já acho benéfico. Eu acho o mormaço benéfico, desde que as plantas não estejam muito hidratadas. Porque se elas estão super hidratadas, o mormaço é aquele calor que vem depois da chuva e antes do sol abrir plenamente, né? Dá aquela, eu vou usar uma expressão aqui, dá aquela abafada no tempo. Então, elas hidratam muito com aquele mormaço. Então, eu acho benéfico se não tiver super hidratadas. O mormaço, na minha opinião, é uma condição climática que ajuda, favorece na hidratação das plantas. Então, por isso é que eu achei interessante falar, porque nós temos aqui alguns momentos, né, do dia que nós estamos tendo bastante mormaço no tempo. E eu tenho notado que elas estão super hidratando. Inclusive, eu já tive que tirar algumas plantinhas para poder evitar de piorar a situação delas. Já perdi plantinhas, né? Tipo assim, tem uma baciazinha, igual eu vou mostrar para vocês aqui agora. Note. Olha aí, essa suculenta que eu não tô com a identificação no momento, mas ela esteve assim perfeita outro dia mesmo. Muito colorida, muito compacta, tipo essas aqui, ó. Imagine o vasinho todinho com as suculentinhas assim, ó. Bem compactazinha, bem justinhas aqui. No entanto, a superidratação, juntamente com algumas horas de mormaço aqui, na minha cidade especialmente, fez com que elas, assim, apodrecessem. Olha, amanheceu uma apodrecida aqui. Eu tô observando e se continuar super hidratando assim, olha, eu vou ter que retirá-las todas e colocar num local bem ventilado, sem terra, sem substrato, para me salvar esse vasinho. Aí, quando o período, né, tiver passado, eu volto com elas para um substrato novo. Mas, nesse caso aqui, eu acredito que foi um dia inteiro de mormaço. O céu
choveu bastante à noite. Depois, assim, por volta de 8 da manhã, no momento que o sol deveria estar abrindo, né? Estar quente, esquentando, ficou assim, vinha o sol, de repente formava chuva, dava aquela esquentada na terra e subia um mormaço. Subia essa condição que eu chamo de mormaço, né? Que todos conhecem, que é aquele abafamento. Abafamento onde até a pele da gente ficava gordurosa. É como se superidratasse até a pele da gente. Então, eu notei aqui essa semana, gente, que foi uma condição assim, ó, bem diferente e bem preocupante. A gente tem onde, né, se esconder, tem como se refrescar sem causar dano, mas e a suculenta com substrato todo empoçado de água assim? Como fazer, né, gente? Então, a título de exemplo, né, é que eu venho falar sobre esse tema, o mormaço, a chuva, o sol quente e o mormaço. São condições climáticas que preocupam aqui no meu jardim. Eu acho, eu acredito e espero que venha refrescar mais com a chuva que deu hoje. Mas, por exemplo, nessa manhã, nós tivemos numa cidade vizinha aqui, 20 e poucos quilômetros daqui, fazendo um trabalho voluntário, que eu sempre faço aos domingos. E nessa manhã, enquanto a gente estava na cidade, parecia que o céu estava baixando. De repente, escureceu bastante, ficou parecendo 6 horas da tarde. Mas nós sabemos que é só uma condição da época, é uma condição climática da época. Aí veio aquela chuva pesada e logo em seguida o sol abriu novamente, depois de umas 2 horas de chuva, o sol abriu novamente, foi onde também apareceu o mormaço. Então, nessa condição de sol, chuva e esse mormaço, eu acredito, né, é muito preocupante, porque nesse momento do mormaço, assim como nós seres humanos, no momento que a gente está vivenciando, né, aquele momento ali, quem mora aqui na região sabe do que eu estou falando, que momento foi. Então, nesse momento que a gente está vivenciando esse mormaço muito forte, é que a gente sabe o quanto que as plantinhas estão sentindo. Porque se nós começamos a suar bastante, eu suava tanto que molhava a mão ao passar no rosto e tipo assim, uma gordura, um óleo, muito hidratada, coisa que minha pele não é. Então, eu noto que tem tido uma influência, né? Esses momentos de mormaço, muito mormaço, tem tido uma influência negativa sobre as plantas, mas negativa exatamente por as plantas, né? As suculentinhas aqui do meu jardim já estarem muito hidratadas, porque o período de chuva, né, já tem alguns dias. Então, são experiências que a gente vai tendo e que eu gosto de compartilhar aqui, porque o meu cultivo é um cultivo de suculentas, né? Eu tenho algumas orquídeas ainda, graças a Deus. E é um cultivo bem simples, bem básico, né? Então, eu gosto de compartilhar essas experiências porque eu tenho certeza que, iguais a mim, muitos de vocês que assistem o vídeo, que estão aqui assistindo nesse momento, também têm esse tipo de experiência aí no seu cultivo, aí no seu jardim, aí no seu quintal. Então, eu espero que sirva de dica, né? Para ter uma observação mais plena, um olhar mais sensível nesse momento de chuva, onde nós estamos em meados, né, da primavera, encaminhando para uma nova estação aí mais quente ainda, onde todo cuidado
é pouco, né? Se nós queremos cuidar das nossas plantinhas. Olha a Cremeria mutabilis. Essa suculenta, eu sou apaixonada por ela. Eu já tive no passado. Nesse momento, nessa nova fase, né? Nesse recomeço de canal, eu ganhei da nossa querida Betina Plantas, que vende plantas, viu, gente? Podem ficar à vontade para ver. Ela tem álbuns, assim, de plantas muito lindas. E distribui, né? Manda por importador. Ela manda por... meu Deus. Ela manda, né? Por transportadora. Para todo o Brasil. Olha só, que linda. Essa daqui também veio dela. Então, as suculentas, no geral, estão lindas. Não estão tão coloridas, exatamente porque nós estamos tendo períodos mais prolongados de chuva, onde o sol desaparece por aquele tempo, então fica escurecido. E por causa da hidratação, elas crescem. E crescendo sem sol, com menos sol, elas ficam menos coloridas, né? Ou sem nenhuma coloração. Olha aí. Mas estão em pleno crescimento. Mas a curiosidade que eu tenho é de ver que o mormaço, entre o período de chuva e o período de sol, é uma condição climática que afeta se a sua suculenta está muito tempo na chuva, no tempo igual aqui eu cultivo. No mais, eu fico muito agradecida por você que tem assistido meus vídeos, por vocês que têm comentado aqui abaixo. Eu respondo os comentários com a maior alegria e satisfação. Tenho minha gratidão por vocês que têm compartilhado meus vídeos, minha gratidão. Enfim, sou muito grata a todas vocês. Quero agradecer também pelo carinho e por estar aqui nesse momento exato assistindo mais esse vídeo com essas diquinhas básicas do meu cultivo aqui no meu jardim de suculentas, no fundo do meu quintal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!